Eu sempre falo que o coração da empresa são as vendas, é a área comercial. Natália Aldrey é empreendedora, mentora e palestrante especialista em networking, vendas e comunicação estratégica. Com mais de 10 anos no mercado corporativo, já negociou mais de 100 milhões de reais e construiu parcerias com marcas globais. Fundadora do movimento WMeet, impactou mais de 3 mil mulheres empreendedoras e conectou grandes patrocinadores como BTG, LinkedIn e TikTok. É referência em transformar conexões em parcerias milionárias e criar estratégias de live shop que geram alta conversão. Prepare-se, porque o que ela vai compartilhar pode transformar o futuro do seu negócio. Eu vejo que muitas profissões hoje estão sendo substituídas pela IA, mas o networking, o relacionamento humano, ele nunca vai ser substituído. Isso é fato. Nath, fala pra gente qual a importância do empresário explorar mais a parte de treinamentos dentre os seus colaboradores, como que ele pode usar isso da melhor maneira? Boa pergunta e muito importante para todos os empresários. Eu sempre falo que o coração da empresa são as vendas, é a área comercial. Sem vendas, não existe as outras áreas, certo? Nada anda para frente sem as vendas. Então, o mais importante da empresa é que os profissionais de vendas estejam bem preparados, trabalhem com alta performance. Por isso que é muito importante que os treinamentos existam para que esse desenvolvimento profissional mais qualificado, com uma boa técnica de pós-vendas, de uma forma bem estruturada, uma boa jornada de cliente. A gente fala muito que hoje o cliente está muito preocupado com a experiência. Então, muitas empresas acabam deixando a experiência de lado e só pensando no faturamento, no dinheiro, em bater as metas. Então, quando você tem uma equipe mais engajada entre eles, a conexão entre os liderados e os líderes, com metas bem claras, definidas, transparentes, com a ajuda do líder, com também essa parte de uma jornada de cliente bem feita. O pessoal acha, por exemplo, que um bom processo de vendas, ele é simplesmente prospecção, nutrição de cliente com a informação do produto, conversão, vendi, deixa o cliente lá no fundo do funil. E, na verdade, você fideliza o seu cliente quando você faz um pós-vendas bem estruturado. E as pessoas deixam para lá quando elas simplesmente vendem e esquecem do cliente lá. Agora que eu já vendi, deixa ele lá. Então, o pós-venda é muito importante. Para mim, é o mais importante. Então, técnica de pós-vendas, elas vão ser bem estruturadas. E acaba que eu faço isso bastante para as empresas, principalmente do varejo. Como eu comentei com vocês previamente, hoje eu atendo grandes empresas, não só do varejo, como a Procter & Gamble, a TOTUS, a Montebrau da XP, já palestrei no RD Summit, né, BTG, já palestrei no RD Summit, já palestrei no G4 Educação. Então, assim, são grandes empresas que, obviamente, acabam trazendo o meu nome aqui para vocês, mas que, no final do dia, todas elas precisam de um processo de vendas bem estruturado. Inclusive, as pessoas acham que um bom comercial é aquele mais extrovertido, aquele mais simpático. E nem sempre, porque às vezes o muito extrovertido, ele usa tanto tempo fazendo rapport, que é a parte de você se conectar com um assunto em comum, e aí ele acaba deixando para fazer uma venda no finalzinho de uma reunião. E aí ele acaba perdendo o momento de fazer uma venda bem feita. Então, nem sempre um bom profissional de vendas é aquele mais extrovertido, mas sim aquele que respeita, que segue um processo ideal de vendas. E aí tem várias técnicas, metodologias, ações práticas por trás que a gente ensina isso no treinamento e acaba trazendo mais engajamento e, consequentemente, mais faturamento para a empresa. A gente, pegando esse gancho, é engraçado, nós falamos sobre isso alguns episódios atrás, não lembro qual episódio foi, mas que hoje a maior dor dos empresários é mão de obra. Todo mundo reclama que a mão de obra está ruim. Entretanto, sobretudo, todavia, todos não se mexem para mudar isso. A grande maioria, então. Eu falei todos, mas me corrigindo. A grande maioria não se mexe. Ele simplesmente contrata e aí ele põe na loja e ele fala, olha, esses funcionários são todos ruins. Meu Deus, ele não mexe uma vírgula para passar conhecimento, que é ferramenta, para o funcionário dele trabalhar e para dar resultado. Então, quando você fala que você hoje faz treinamentos, isso eu falo desde a indústria até a loja, em todos os processos, né? Toda a nossa cadeia é de suma importância, porque isso nos treinamentos que eu fazia quando eu, para vender a minha marca na loja, então eu fazia alguns treinamentos, workshops, eu sempre falava para a galera, quando eu te passo uma informação,
eu tô te dando muita ferramenta, que isso aqui quando você fala para o cliente às vezes ele sabe até a página 2, a página 3 ele não sabe, Exato. 3, 4, 5. Então é legal saber, eu queria que você explorasse mais essa parte de treinamentos, que é onde você está atuando mais hoje, para a galera entender a importância do treinamento e por onde seguir. Muito bom. Primeiro que assim, o que eu vejo muito hoje é as empresas, elas estão sempre na correria, o budget está sempre apertado, e aí o que acontece? O treinamento acaba ficando muitas vezes como o último plano da empresa. Então, assim, Custo a mais. O Exato. pessoal vê como custo e não como Exatamente. investimento, né? Perfeito, exatamente isso. Então acaba que essa linha do budget fica lá pro final. Então acaba que eles não investem ou eles acabam vendo como algo superficial ou para um plano B, por exemplo, um outro momento. E aí acaba que eles, como você comentou, vão perdendo funcionário, vai perdendo engajamento, a equipe não se sente, não sente que faz parte da empresa, não entende as metas, fica perdida no processo de vendas. Não sabe a política da Não sabe, empresa. não sabe a cultura, não sabe quais são os valores da empresa que ela tem que explorar. Então, assim, a forma como ela tem que vender. Então, primeiro de tudo, o empresário, ele tem que lembrar sempre que se ele não tiver um processo de vendas bem definido, equipe bem engajada, uma conexão do líder com o liderado bem feita, com processo de feedback, one-on-one, capacitação de funcionário, o líder estar perto do liderado para nas primeiras vendas, ou, por exemplo, fazer uma bonificação para aqueles que atingiram uma meta, porque as pessoas, os empresários, costumam só no final do ano, quando vem as festas de final de ano, bonificar, enfim, bateu a meta, aí vamos comemorar e tudo mais. Só que, pensa, o pessoal começa no começo do ano com as metas que eles estruturaram, e eles têm um ano para comemorar uma conquista que eles fizeram. E essas conquistas, elas têm que ser celebradas mês a mês, trimestralmente. Então, isso gera uma motivação, e acaba que o empresário está tão focado no estratégico, está tão focado em cuidar do macro da empresa, que ele acaba deixando a equipe esquecida, e a equipe acaba não sentindo que faz parte da empresa, que realmente é valorizada pelo líder ou pelo próprio CEO, pelo dono da empresa. Então, todo esse treinamento que a gente faz é justamente para mudar o mindset, tanto do dono da empresa, como o líder de vendas, o líder de atendimento, e também a cabeça do liderado, porque muitas vezes o liderado também pensa que tudo é culpa do líder. Ele não enxerga um pouco o lado dele, o que ele tem que fazer para dar certo a empresa, para dar certo as vendas. Então a gente muda, a gente constrói a mente tanto do líder quanto do liderado. E aí acaba gerando mais o engajamento. Então é muito importante isso. Infelizmente, as empresas, elas acabam deixando como um último investimento. E aí, quando ela faz um treinamento, ela vê como gera engajamento, como gera um faturamento maior, como realmente a empresa vai para um próximo nível, aí ela começa a dar mais valor. Mas, infelizmente, a gente vive hoje num mundo assim tão corrido que os empresários acabam deixando os profissionais. E assim, aquela coisa, né? É o chefe e o líder. O chefe é aquele que pensa, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E o líder é aquele que realmente ensina, que agrega, que ajuda a vender. E aí eu pergunto pro empresário, né? Você quer ser um chefe ou você quer ser um líder? Então, é muito da cabeça que ele tem. E acaba que, quando eles fazem uma primeira vez, eles sempre renovam com a gente, porque eles veem a importância que é de fazer. Como você colocou, não é um custo, é um investimento. Mas, ainda é algo que a gente está construindo com o tempo. E a gente também vê que tem muito guru de internet hoje, que acaba vendendo, usando frases de efeito na internet. E aí, acaba que o empresário confia, acredita, compra o treinamento, e aí vê que falou mais do mesmo, que não mudou o jogo, que realmente não entrou na empresa. Exatamente. Aí acaba que nós que somos qualificados, estudados, como eu coloquei, eu tenho mais de 10 anos à frente de liderança comercial, de mercado financeiro. Então, eu tenho um background, eu estudei muito, mais de 20 cursos profissionalizantes sobre atendimento, sobre venda, sobre liderança comercial, e acaba que a gente acaba passando ali, tem que passar muito bem a peneira, porque senão a gente fica no mesmo balde de todos eles. Enfim, acaba que queima o nosso nome aí no mercado, mas, enfim, quando a pessoa conhece, ela realmente continua com a gente, porque vê que a gente realmente respira a empresa, entra dentro da empresa, faz todo algo bem personalizado. É mais até do que um treinamento, é uma consultoria. Você entra dentro da empresa para cuidar de vários departamentos, sempre voltado ali na pessoa, em explorar o melhor potencial dela. Seria Exatamente. basicamente isso, né? E assim, a gente não faz algo macro no sentido de padronizado.
Cada empresa, cada Tá. cliente é um cliente. Então, como eu falei, É eu atendo personalizado. totalmente personalizado. Então, assim, a gente tem uma indústria, a gente atende indústria como a gente atende mercado financeiro, como a gente atende o varejo. Então, não dá para trazer o mesmo conteúdo para todos eles. Então, a gente tem primeiro um call de diagnóstico ou uma reunião presencial em que eu escuto a parte da liderança inteira sobre as dores, oportunidades, desafios e também escuto os liderados. E aí, com base no feedback de todos eles sobre o andamento da empresa, eu construo um treinamento específico para aquela empresa. E não é só um treinamento com teorias, é com ações práticas, e a gente faz uma manutenção semanalmente, quinzenalmente, para entender o que foi colocado em prática, o que deu certo, o que não deu certo, o que a gente tem que ajustar a rota para. Então, assim, é um acompanhamento bem de perto mesmo, sabe? Por isso que eu falo que é bem personalizado mesmo. Ô, Nath, a gente ouve, a maior reclamação dos empresários é referente à mão de obra. Hoje está cada dia mais difícil e a gente teve até alguns dilemas aqui em alguns episódios de pessoas falando que não vê um problema tão grande hoje na mão de obra e sim um pensamento mais antigo dos empresários que faziam de uma maneira e hoje a gente está diante a uma nova geração onde os valores são outros e aquele empresário mais antigo não está sabendo explorar isso, certo? Com esse movimento da galera reclamando muito de mão de obra e tal, você percebe que está tendo uma quantidade maior de pessoas, de empresários ou até dos próprios colaboradores em ir buscar esse tipo de conteúdo, que é o treinamento, que é o que você faz, né? Você percebe que está tendo esse movimento, que está aumentando a quantidade de treinamentos que você está dando, que o pessoal está se preocupando ainda mais com isso? Ou não? Você percebe que a galera tá saturada, meio que colocou na cabeça, acredita que ele vai ter esse problema e que talvez não é nem reversível, que a geração tá perdida, que tá todo mundo indo para inteligência artificial. O que você identifica no momento que a gente tá passando no varejo hoje? Uma ótima pergunta. E assim, o que eu vejo hoje? Essa geração Z que tá vindo, né? Que é um pessoal mais assim, acostumado pós-pandemia com home office. Com o mundo digital, trabalhar de casa e tudo mais, está realmente muito difícil, porque assim, nós que somos um pouco mais velhos, a gente estava acostumado com chegar no horário, ir embora no horário, cumprir as horas e tudo mais. Então, a gente estava acostumado com realmente aquela raça de todos os dias de trabalhar e tudo mais. Quando você pega uma geração que quer muito o home office e tudo mais, você vê que acabam que estão se aproveitando do home office, infelizmente, para ter mais de um emprego, para conseguir tocar outros negócios junto, ou até mesmo para ter uma qualidade de vida em casa com filhos e tudo mais, que isso eu super entendo, porém que estão abusando um pouco dessa autonomia, dessa liberdade. Então, realmente, o mercado está muito difícil de encontrar os profissionais qualificados, porque hoje em dia todo mundo quer o híbrido ou home office. Então, as empresas estão com dificuldade mesmo de trazer pessoas que querem estar ali todo dia. E como eu sou muito focada na parte comercial, eu vou dizer com propriedade, não existe comercial de casa. Não existe home office para comercial. Você pode fazer um híbrido, mas o que eu falo para os meus liderados, nos dias que vocês estão home office, aproveitem para ir visitar um cliente e almoçar com o cliente, tomar um café com o cliente. Seja no horário que for ideal para vocês. Mas assim, não é abusar do home office para resolver problemas pessoais. Mas no nosso mercado, falando de loja, né? E do colaborador ali que tem aquela escala dele que tem que estar todo dia. Até o híbrido eu acho que não é possível, né? Porque assim, ele tem que estar no chão de loja ali todos os dias, esperando o cliente vir e convertendo em venda. Perfeito, muito bem colocado. Então, assim, é exatamente isso. Assim, as empresas precisam, ainda mais no varejo, né? Cada vez mais que elas estejam no presencial e que os liderados entendam a importância. Mas como que eles fazem para entender a importância de estar no presencial? Como eu falei, um bom engajamento. Uma conexão muito boa dentro da empresa, uma motivação de estar lá dentro. Então, um acompanhamento do líder junto a ele, porque ele vai pensar assim, pô, se eu estivesse de casa, eu não estaria aprendendo com o meu líder como eu estou aprendendo aqui. Se eu estivesse de casa, eu não estaria me conectando com outras áreas. Então, tem alguns momentos, a empresa tem que investir, por exemplo, em café da manhã, algumas atividades internas para conectar as áreas, porque no final do dia, até o network interno é importante. Quando você está de casa, você demora muito mais para resolver um problema da empresa, porque você tem que marcar um call, esperar esse call acontecer. Quando você está na empresa, você desce lá, você sobe lá no andar da pessoa, bate na mesa e resolve.
Então, é muito importante que as pessoas entendam que o presencial, ele é extremamente importante, principalmente para o comercial, representantes comerciais e tudo mais, porque é onde gera o engajamento de fato, é onde gera o resultado, a conexão, a comunicação. Eu sou muito fã desse presencial. E como que foi o final da sua pergunta mesmo? Desculpa, sobre... Você perguntou pra pessoa certa, o TDAH em pessoa. Você lembra. Eu vou lembrar, vamos falar de... tanta informação que Não, e tem muita coisa boa. Eu peguei o gancho de uma coisa que você falou, mas agora... Não, e assim, ó, a gente até brincou sobre o networking, né? Networking. Eu queria que, primeiro, a gente... Entrando já um pouco nesse assunto, que eu acho que é de suma importância, e eu sou tão fã disso, o Japa sabe, acho que um dos meus pontos fortes, né, com toda a humildade possível, das minhas... Talvez a sua maior potencialidade, eu acho que né? é exatamente isso. Então, entrando um pouco nesse detalhe, você que é expert, especialista nesse assunto, primeiro vamos explorar o que significa networking, Nath? Networking, o que significa networking? Essa brincadeira pegou de um jeito assim, não foi nem eu que inventei isso, né? O pessoal começou a comentar, daí o meu marketing começou a colocar no Instagram, enfim, aí eu deixei acontecer. Não, e é muito bom, é muito bom. Bom, vamos lá. Networking é um assunto que eu mais gosto de falar. Então, que bom que a gente entrou nele, porque agora a gente vai Agora você tá em casa. nesse assunto, exatamente. Networking tem muitos significados. Doação, genuidade, conexão, negócios. Enfim, é um mundo de oportunidades, networking. Mas o que mais representa networking para mim é o plantio, o cultivo e a colheita. Quanto mais você planta bons relacionamentos e cultiva esses relacionamentos, mais você vai colher frutos no futuro. Seja daqui a um mês, seja daqui a 3 meses, 1 ano, enfim. O que eu quero dizer com isso? O networking, ele é muito importante que você saiba como criar oportunidades com as pessoas. Então, por exemplo, eu estou lá no meu prédio e eu vou lá no mercadinho do prédio. Eu aproveito para fazer um networking ali. Porque quem não é visto não é lembrado, quem não é lembrado não é comprado. Então, eu já começo a conversar com a pessoa de um assunto em comum ali do mercadinho. E aí, do nada, já tô vendo que eu tô perguntando para ela o que ela faz. Já tô contando o que eu faço. Por exemplo, eu treino na Bodytech. Cara, é uma mensalidade cara. Mas para mim isso é um investimento. Por quê? Porque lá na Bodytech tem muitos CEOs, tem muitos tomadores de decisão. E é com eles que eu gosto de me conectar, porque eles que contratam meu treinamento, certo? Sim. Então, o que eu faço? Eu trabalho de lá da Bodytech, do café de lá, pelo menos uma vez por semana. Porque eu já notei que tem um monte de empresário ali trabalhando. E aí, nesse meio entre um call e outro, a gente acaba se conectando, batendo um papo. Ou você tá ali trabalhando, está ouvindo o call do outro, naturalmente, né? Sim. Então, quando ele desliga, você já começa, olha, eu vi que você falou sobre isso, eu trabalho com tal coisa, e aí começa o networking. Outra coisa que eu faço, mulheres, geralmente não com homens, mas tô lá treinando, né? Aí eu vejo uma mulher lá, por exemplo, fazendo extensora. Aí eu chego nela e pergunto se eu posso revezar o aparelho com ela. Nessa de revezar o aparelho, já começa, o que você faz? É daqui, não sei o quê. A e aí começa a gerar, né? Exato. Então eu sei que quem tá ali são pessoas mais high ticket, porque a mensalidade é cara. Então eu não vejo como um custo, eu vejo como um investimento, porque daí eu começo a me conectar e as pessoas vão sabendo o que eu faço. Eu já fiz muitos negócios lá na Bodytech. Então, o networking, como você bem perguntou, e eu coloquei a minha analogia sobre o networking, quanto mais você planta bons relacionamentos, mais você colhe. E aí você vai potencializando o seu ecossistema de relacionamentos. Então, qualquer lugar é lugar para se conectar e fazer e criar oportunidades. Eu falo muito que as oportunidades, elas não batem na sua porta, você tem que criar as oportunidades. Por isso que eu crio oportunidade na Bodytech, eu crio oportunidade no mercadinho do meu prédio, eu crio oportunidades. Outra coisa, eu nunca recuso um evento de networking. Eu falo muito que o evento de networking, aí vocês que gostam de um humor, isso foi eu que inventei, tá? Vamos lá. Fui eu, hein? Assinatura networking. Vamos lá, eu falo muito que o evento de networking é como um date. Que você não espera nada e entrega tudo. Então, vamos lá. Eu vou usar um exemplo de mulheres, que, né, é mais o meu exemplo. Sim, eu já passei conecta. A gente fala, eu sou casada, tá, gente? Só pra... Não tenho mais dates na minha vida. Mas assim, vamos lá, o que a gente faz? Quando você tá na época do date,
Você chega do trabalho cansada, exausta, tem filho pra cuidar, tem um monte de coisa pra fazer, enfim, tem Preocupações e preocupações. trabalhos, coisa da casa e tal. E aí você fala assim, pô, eu não vou nesse date, porque até eu me arrumar, passar maquiagem, fazer o cabelo, vai 1h30, mais eu chegar lá, ainda chegar lá, tem que contar todo o meu currículo, porque, né, você tem que falar de onde você veio, o que você come, não sei o quê, né, o que você faz da vida, aquele currículo, e aí no final acaba dando uns beijinhos e não dá em nada, né? Sim. Ou, quando você vai no date, você fala, quer saber, eu vou lá, já marquei com ele e tal, eu vou. E aí você encontra o amor da sua vida. E aí você casa com ele, frutos com ele e tudo mais. O evento de networking é a mesma coisa. Você chega do trabalho exausto, exausta, e aí você fala, eu não vou nesse evento de networking, tô tão cansada, hoje tenho filho pra criar, tenho coisa pra fazer, não sei o quê. E aí você fala, tá bom, vai, eu vou, vai que rola algum networking lá. E aí quando você chega lá, você encontra a sua melhor conexão. O cliente que você precisava, uma parceria que você precisava, um fornecedor que você precisava. E aí dali gera um super fruto, você faz um super negócio. E aí você fala, ainda bem que eu fui, porque eu fiz a minha melhor conexão. Encontrei o amor da minha vida. Sim. Então, por isso que eu brinco que o date e o evento de networking é muito relacionado. Então, assim, nunca recuse um evento de networking. Lá pode estar as oportunidades que você precisa. Eu sei que dá preguiça de ir pela correria que a gente tem. E, geralmente, eventos são à noite. Então, a gente acaba chegando tarde, dorme tarde e tal. Mas sempre que vocês tiverem oportunidade, vão. Porque lá você consegue não só fazer negócios e fazer... trocar cartões e tudo mais. Conexões. Você acaba criando amizades, você acaba aprendendo mais com os outros também. Conteúdo gera muito em evento de networking também. Então, eu vou em pelo menos um por semana. E o legal é que assim, ó, falando de networking, porque eu sempre fiz muito networking inconsciente, desde criança, assim, né? Por isso que eu até falei que uma das minhas principais qualidades aí era essa questão de conexões. Até minha esposa fala, não é possível. Tipo, eu tô na fila da padaria pra passar no caixa, eu tô conversando com alguém ali na padaria e acabo me conectando com ela e tal, enfim. E inconscientemente eu fazia. Hoje, consciente, o que eu acho que também vale agregar, dentre tudo isso que você falou, e eu assino embaixo. A pessoa que tá fazendo networking, ela não pode parecer uma pessoa interesseira. Eu quero tirar o dinheiro do japa. Eu tenho que estar interessado, não interesseira, né? Então, eu acho que isso é legal porque nós somos simpáticos a tal ponto da pessoa não achar que a gente tá querendo nada em troca. Exato. E realmente eu tô sendo genuíno de conhecer a pessoa. Se deu negócio, ok. Se não deu, tá ok também. Ela faz parte do meu... o nome dela tá na minha agenda. Exato. E o meu tá na agenda dela. Vai que no futuro a gente acaba fazendo algum negócio. E se não der, também tá tudo bem. certo. Então, isso que eu acho que é legal a gente pontuar também, porque senão as pessoas acham que a gente só vai querer... Perfeito. Tirar a vantagem, né? Exato. Vocês falaram uma das partes da minha palestra de networking. Olha que lá, é ser, dei spoiler. que é ser interessante, não ser interesseiro. Olha lá. O que eu falo muito sobre isso, e muito bem colocado. Que bom que você pratica isso. Eu vejo, quando a gente vai em um evento de networking, ou, por exemplo, numa reunião, a gente vê pessoas, primeiro, que elas ficam só falando sobre si. Tudo sobre mim, tudo sobre... Enfim. A outra pessoa está falando sobre o trabalho dela. Ela, não, mas é porque eu faço isso. A outra pessoa fala que foi numa viagem, ela fala, mas eu também já fui. E acaba que Não posso ficar por baixo. a gente sabe que já aconteceu isso uma vez, né? Não, uma. Que a pessoa, né, Na só fala maioria sobre das ela, vezes. não deixa a gente falar e tudo mais. Então, o que acontece? Quando você só fala sobre si, você não tem a escutativa. Consequentemente, você não sabe nem o que vender para outra pessoa, porque você não sabe o que ela faz, então você não sabe nem como você costura para falar dos seus negócios, gerar um networking estratégico para uma conexão de vendas e negócios e tudo mais. Então, primeiro de tudo, é muito importante que nesse ser interessante e não ser interesseiro, a escutativa, ela é muito importante. Porque com base no que o outro fala sobre a vida dele, a profissão dele, o trabalho dele, você consegue entender qual é o seu pitch de vendas. Ou seja, por exemplo, eu que tenho alguns negócios, não só. Quando ele começa a falar sobre o que ele faz, eu já penso, será que eu vou vender para ele? Não vender diretamente, tá? Mas começar a falar que eu sou Vai plantando, especialista, exatamente, nos treinamentos, porque talvez para ele seja negócio. Ou será que eu vou falar das rodas de negócio da Connect and Grow? Então, assim, eu vou começando a entender pela escutativa o que é valor para ele, o que ele vai mais se interessar, e naturalmente eu vou colocando pílulas de informações do que eu faço. Como você bem colocou, sem a intenção de venda. Primeiro, construir esse networking, né? Essa conexão.
Muito bem colocado. Quando você fala, inclusive, sobre se conectar sem o interesse de venda, o nome disso é netweaving. Não sei se você já ouviu falar. Então, Não, pra mim é novidade. o networking é quando você faz uma conexão com a intenção de vender alguma coisa, de fazer um negócio. O netweaving é quando você faz uma conexão sem intenção de vender nada. Então, qual é a estratégia aqui? Você começa pelo netweaving, em que você não tem qualquer intenção de venda, e com o passar do tempo, a construção do relacionamento, você muda para o networking com a intenção de venda. Então, o que eu sempre faço, quando eu vou num evento de networking, eu sempre me conecto, como você bem colocou, sendo interessante e não sendo interesseira. Como? Primeiro, eu pratico um rapport bem feito. O que é o rapport, Nath? É você começar um assunto com a pessoa, de interesse da pessoa e do seu, mas um assunto em comum que não seja negócio. Por exemplo, filhos é um assunto que todo mundo sabe falar. Então, todo mundo tem na capa do seu, na tela do celular a foto do filho. Ai, meu filho, ele é assim, ele é tão inteligente, porque todo filho é inteligente, né? Ele é tão esperto. É lindo. E aí começa, né? Então, falar sobre filhos. O próprio evento de networking é um assunto em comum. Então, você não sabe como começar uma conversa, fala, e aí, você gostou do evento? Qual foi a palestra que você mais gostou? Nossa, aquela comida tá boa, né? Você viu? Então, começa... E o frio chegou, hein? Exatamente. Então, começa pelo rapport. Papo de elevador, tá um frio. Exatamente. Já vou chegar lá, inclusive, do pitch de elevador. Ó. Aí, vocês estão contando minha palestra, né? E a gente ia deixar claro que a gente não temos oportunidade ainda. Mas vamos ver. Vamos. E aí você então começa pelo rapport, que é você quebrar esse gelo, trazer um assunto em comum. Legal, me conectei com a pessoa, tal, potencializo o meu carisma. O que é potencializar o seu carisma? É você mostrar que você é uma pessoa acessível, disponível, humilde, simpática. Não ficar falando sobre o que você tem, o que você é. Currículo aqui não vale dar carteirada de currículo aqui nesse momento. Então é muito sobre essa conexão de potencializar o carisma. Como você colocou, ser interessante e não ser interesseiro. E aí você ter a escutativa. Então você começar a perguntar mais do outro, querer saber mais e falar menos, deixar ele falar mais. Beleza, fiz esses 3 passos, aí eu venho pro pitch de elevador, que vocês colocaram. Sim. O que é o pitch de elevador, Nath? É você construir em poucos segundos, uma média de 40 segundos a 1 minuto, quem você é, o que você faz e um assunto, algum tema, algo que traz credibilidade naquilo que você vende. Então, eu vou dar um exemplo fazendo o meu pitch aqui. Estamos no elevador. Estamos no elevador. Exato. Vamos lá. Eu quero muito falar para vocês. Primeiro de tudo, eu tive a escutativa. Então, eu entendi aqui que vocês são do varejo. Eu acho que cabe melhor o meu treinamento, certo? Certo. Tá. Porque com o básico que vocês foram falando, eu entendi. Eu acho que eles não vão se interessar muito pela roda de negócios. Eu acho que eles vão se interessar mais pelo meu treinamento. Porque eu deixei vocês falarem bastante. Então, eu entendi que vocês têm empresa de varejo grande, com um super comercial, bingo. Não vou vender. Mas ele vai me perguntar, e você, Nath, faz o quê? Eu falo, eu sou especialista em treinamento de vendas, networking, posicionamento, comunicação. Atendo grandes empresas como TOTUS, como RD Station, como uma XP. Então, assim, eu atendo bastante empresa tal e em 40 segundos acabei trazendo o que eu faço. Não falei pra ele, quer contratar? Não. Então, ele já soube que eu faço. Pô, ela manja, vamos dizer assim, né? Sim. Ela domina o assunto, porque ela atende grandes empresas. Então eu falei, sou a Natália Aldri, Ela porque tem já autoridade, sabe o meu nome é. ali, né? Que a gente já fez uma conexão. Ela trabalha com treinamentos e eu trouxe uma credibilidade que essas empresas grandes que eu atuo. Esse é o pitch de elevador, em poucos segundos e tudo mais. Isso é no evento de networking. Estou numa reunião de negócios, num café, aí você vem pro pitch de vendas, que é um pitch mais estruturado, já está ali com uma intenção de venda, porque você já marcou uma reunião, então sabe-se que é na reunião, vai gerar essa... Para isso mesmo. Para isso. Aí você começa a explorar mais sobre o seu treinamento, quais são as suas especialidades, quais são os conteúdos, os temas. E aí você começa a mostrar, de fato, as suas habilidades nessa sua especialidade. Então, enfim, eu acho que eu dei uma resumida aqui do networking e eu acho que isso aí vale para todo mundo. E é legal porque, assim, pegando esse gancho, acredito que nós 3 aqui, quem tá nos acompanhando, conhecemos pessoas que invertem os papéis. Então, por exemplo, na hora de explorar, então, na hora do café, que é para explorar, ela fala o mínimo os 40 segundos. E na hora do elevador, ela segura outra pessoa que às vezes está com pressa e não inverte tudo. E um dos maiores problemas que eu vejo, a gente teve até em alguns eventos desse, é que a pessoa não tem escutativa. Zero. Pelo contrário, é aquela questão de eu não vou me rebaixar.
Não vou ficar por Não, por baixo. Tipo assim, se exatamente. você tem isso, você não Opa, sabe. Você não sabe o que eu já fiz. E aí começa essa questão de. E às vezes a pessoa tem até uma boa intencionalidade, tem uma solução que a outra pessoa compraria de uma maneira até fácil, só que ela não Exatamente. consegue dar chance da pessoa identificar isso. Porque ela fala tanto, metralha, que a pessoa que tá recebendo não vê aquilo de uma maneira positiva, né? E já Exato. cria Uhum. aquele bloqueio Ao da invés do pessoa. rapport, Uma coisa que eu falo muito também é, quando vocês vão num evento de networking, se conecte com 5 ao invés de 30. O que eu quero dizer com isso? Se conecte com poucas pessoas, mas com qualidade, do que sair distribuindo seu cartão de visita para todo mundo. Porque quando você vê lá 200 pessoas, você fala, eu vou prospectar 200 pessoas. O que você faz? Oi, tudo bem? Eu sou fulano, faz o seu pitch ali rápido, não sei o quê. Nem pergunta o que o outro faz, a escutativa não existe aí. Só sai falando o que faz, pega meu cartão, me chama tal. E aí, acontece que todos esses cartões de visita, ele vai para a bolsa, pro bolso, Pro e da lixo. casa ele vai pro lixo. É. E aí, isso daí, quando você se conecta com 30, desesperadamente, para sair distribuindo cartão de visitas. Quando você se conecta com poucos, quando eu falo 5, é só para fazer ilustrativo. exatamente, ilustrativo. Então, com poucos, mas com qualidade, você realmente gera uma conexão, você se faz lembrado. Então, no dia seguinte, essa pessoa que se conectou com você, ela vai lembrar o que você faz. E pode ser que naquele momento, naquela semana, naquele mês, ela não precise de você. Mas daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, ela precisa falar, nossa, eu conheci uma pessoa porque você se fez lembrado. Você gerou uma conexão de qualidade, um momento de qualidade. Outra coisa também que eu falo muito. Às vezes, essa conexão que você fez ali, quando você faz com qualidade, ela pode não servir para aquela pessoa que está se conectando com você. Mas ela pode conhecer alguém que precisa e indicar. E o seu melhor marketing no final do dia é a indicação. Porque quando você indica alguém, ou quando você é indicado, já existe uma credibilidade. Por exemplo, quem me indicou para vir aqui foi a Lu. Sim. E a Lu fala muito bem de vocês. Aproveitar o gancho. Lu, ó. Um beijo. Eu Lu, falo até que a Lu é a maravilhosa. mãezona que a gente Coração tem, né? gigante, Meu né? Deus, a Lu é maravilhosa. Exatamente. E a Lu, ela credibilizou vocês. Nath, você tem que ir nesse podcast. Eles são gigantes. Eles são muito bons. Tudo mais. Então, assim, eu não precisei nem pesquisar. Tudo bem que eu já estava seguindo vocês, já estava sabendo do Acompanhando. conteúdo, só que eu não precisei pesquisar sobre quem tá por trás. Sim. Porque já teve alguém que credibilizou. É a mesma situação. Então, o seu melhor marketing é a indicação. Então, quando você faz um networking bem feito, bem qualificado, sendo interessante, não sendo interesseiro, potencializando o seu carisma, mostrando uma pessoa acessível, disponível, genuína, você acaba sendo indicado e aí é onde que você faz a venda, porque alguém já te vendeu. Só precisa falar o preço e fechar negócio, entendeu? É legal isso nas feiras, então, trazendo pro nosso nicho. Nas feiras, a galera tem gente que acha ruim comigo, né? Porque essa questão... então. Porque essa questão de bater papo, de entrosar. O relacionamento, pra mim, ele influencia talvez 70% da venda, na minha visão, tá? 70% da venda, pra mim, é relacionamento. A segunda, terceira venda, talvez não. Mas a primeira venda, Exato. 70% do relacionamento. E eu tenho muito essa questão de me relacionar muito com os meus clientes que acabam virando amigos. E não simplesmente clientes... E talvez por isso que eu consigo uma recorrência muito boa. E aconteceu já em uma feira de a gente estar batendo papo com o cliente e o cliente querendo meio que desabafar e a gente ali dando aquela atenção e tal. E os colegas de trabalho ficarem pé da vida comigo, que tipo assim, pô, larga o cara, deixa a gente tentar vender também e tal. Só que é aquela questão, o que eu acredito, você eleva o nível de atendimento, você eleva o seu nível perante ao seu cliente, no meu caso de representante, que o cara ele me enxerga como um parceiro literalmente. Então assim, pô, o Lucas ele é psicólogo, médico, advogado, contador, ele é um pouco de tudo. Então eu sei que a hora que eu preciso dele, ele tá aqui do meu lado. Ele não é aquele cara que ele quer só me empurrar produto, quer Exato. ganhar dinheiro, tipo eu vou pagar as contas dele. Então eu ultrapasso essa linha de um simples representante para uma pessoa que eu tô do lado. E aí, quando eu falo pro meu cliente, nós estamos juntos, não é simplesmente nós Ele estamos vê que é juntos. genuíno, né? Ele vê que é genuíno. Então, o que eu acredito, a forma de atender e esse networking, ele tem que ser na prática sendo genuíno, de uma forma natural e não simplesmente de...
Porque o que eu acredito, Nath, você que é expert no assunto, network você tem que gostar de pessoas. E não fingir que gosta de pessoas. Você tem que gostar de ser humano, de pessoas, de saber, Exato, de entender a exatamente. história, ter empatia. E não simplesmente fingir que gosta, tipo, porque isso vai dar errado. Se você Com certeza. fingir que gosta, acho que a terceira Com pessoa fala, certeza. puta coisa chata, meu. Exato. De novo, escutar a história e tal, né? Já. Ô, Nath, mas vamos lá. Você que é especialista no assunto, tá? E você, dentro dos seus treinamentos, suas palestras, aborda muito sobre. De certa maneira, é fácil você explorar esse assunto pra gente e pra pessoas, de modo geral, extrovertida, que gosta já de conversar, que já gosta de fazer isso. Que nem ele falou, antigamente ele já fazia isso de Inconsciente. maneira intuitiva. Você até, às vezes, tinha as técnicas, não eram tão lapidadas, talvez, Exato. né? Igual você faz hoje, mas ele já gostava de se conectar, ele já se importava com as pessoas. E você vê, às vezes, criança fazendo isso no mercado, alguém se disponibiliza, uma criança se disponibiliza a dar algo para outra, a pegar algo que caiu no chão. Isso já são alguns pontos importantes, né, de um network. Que sugestão, quais técnicas você daria para algumas pessoas que têm um perfil totalmente diferente do nosso, que é aquela pessoa mais Introvertida. introspectiva, Perfeito. que é o quê? Ela sabe que aquilo ali é importante. Ela Só quer fazer, mas ela não E é o que tem o dificuldade. Lucas falou. Tem pessoas que não gostam muito desse tipo de conexão Tem vergonha. e tal. Mas ela sabe que é importante, ela sabe que aquilo vai ser importante pro profissional, pra carreira, pra tudo. Como que essa pessoa poderia explorar uma potencialidade que ela não tem e criar essa conexão de uma maneira que o receptor identificaria que estaria sendo genuíno, verdadeiro e... E não forçado, né? Aham. Gente, eu acho que vocês assistiram minha palestra, porque assim, tá? Vocês estão querendo que eu conte todo o conteúdo aqui. O que é? O que é isso? Mas, né? E agora? Pera aí, ela responde ou não, né? Não, vamos falar. Que é pra gente trazer conteúdo, não esconder nada. Bom, vamos lá. O que eu falo muito para as pessoas que são introvertidas, tímidas. Primeiro, se a gente tá falando de um evento de networking, você tem que pensar. Todos estão lá com a mesma intenção que a sua. Ninguém saiu de casa, como eu falei, deixando filhos, papagaio, cachorro, marido, para ir num evento de networking para beber e comer. Todo mundo foi com a intenção de fazer conexões, de vender algo. Então, você chegar em alguém e começar uma conversa, você não vai parecer invasivo, invasiva. Porque todos estão lá com a mesma intenção que a sua. Então, alguém precisa começar essa conversa, que seja você essa pessoa. Nath, eu não consigo. Uma dica que eu sempre dou. Se você vai num evento de networking, por exemplo, ou uma reunião que seja, enfim, um café, e você sente que você é tímido para começar uma conversa, convide alguém que seja muito comunicativo. Porque essa pessoa vai te ajudar a abrir portas para você começar a falar do seu negócio. Então, por exemplo, eu nunca vou num evento de networking com muita gente. Porque quando você vai muita gente, você fica numa panelinha. Ou eu vou sozinha, ou eu vou com uma pessoa, apenas. Porque daí você consegue transitar em várias rodas. Outra coisa, eu nunca vou com alguém muito tímido. Porque senão acaba que a pessoa Se escolhe em você. ela quer ficar num cantinho e eu você quero acaba- desbravar o networking. Então eu sempre vou com alguém que é comunicativo, que gosta de falar, que gosta de se conectar, de se comunicar, enfim, como eu. Então eu sempre escolho pessoas estratégicas para ir comigo. Então, assim, o que eu posso deixar de dica para quem é muito introvertido, muito tímido, primeiro, se for num evento de networking, lembre-se, todos estão lá com a mesma intenção que a sua. Nath, não sei como começar uma conversa quando acontece uma situação dessa, mas eu preciso muito me conectar com essa pessoa. O rapport existe para isso, como eu falei. Comece um assunto em comum com a pessoa, de uma forma com que você quebra o gelo, e aí você vai se soltando e começando a trazer mais sobre o seu negócio e tudo mais. Esteja com essa pessoa que é mais comunicativa e não vá em bando, né, em muita gente, para que você não fique numa panelinha. Nath, estou numa reunião de negócios. Vamos lá, como eu coloquei. O rapport, ele é muito importante para que vocês consigam trocar quebrar o gelo. Mas muitas vezes o introvertido, como eu coloquei no começo, é o que segue melhor um processo de vendas. Então faz um rapport bem feito, mas já entra numa apresentação sobre o negócio, né, sobre a empresa, e acaba
certinho o tempo ideal de uma venda. Por exemplo, eu brinco, até tem um post meu no Instagram, que o processo de vendas numa reunião, num call, ele é como um almoço executivo. Que tem a entrada, o prato principal e a sobremesa, certo? A entrada é o momento de você fazer o rapport, quebrar o gelo. O prato principal é a hora de você falar do seu negócio. Bom, agora vamos começar a falar de negócio aqui. E aí nutrir o cliente de informações. E a hora do café, bom, eu faço a venda. Então, tem muitas pessoas que são muito extrovertidas e que perdem todo o tempo da reunião com rapport, batendo papo, falando de amenidades. E aí, na hora de ela falar do negócio, é a hora do café. Daí o cliente fala assim, putz, eu tenho uma outra reunião agora, preciso voltar para a empresa. Me manda a proposta que depois eu vejo. Acabou. Morreu a venda. Então, nem sempre o mais extrovertido é o que mais converte. Sim. O introvertido, ele às vezes sabe seguir um processo ideal de vendas. E é isso que eu ensino. E como agora vai, porque assim, talvez não. Eu já perdi negócios sendo essa pessoa muito extrovertida. E comprovo o que você falou por essa questão de, às vezes, o papo tá tão bom num atendimento, por exemplo, que o papo vai, aí quando você olha, putz, eu tenho 10 minutos para fazer negócio, daí não vai dar tempo. Já aconteceu comigo algumas vezes, não foi uma só, não. E qual a dica e que você acha, existe um tempo, um exemplo... você sabe... Primeiros 10 minutos. Um exemplo só. Então, tipo, você sabe que a pessoa tem 1 hora pra te atender. Tipo, sei lá, vou dividir esse tempo, os primeiros 15 minutos, eu vou, então, fazer essa conexão, rapport. E se eu estiver errado também, Tá dá certo, sua tá opinião. certo. O que eu acho, esse rapport, ele tem que ser muito bem feito, a ponto de a pessoa se sentir muito à vontade com você e de talvez abrir... intimidades da vida dela que ela não abriria com qualquer um e ela não te enxerga como qualquer um. Exato. Então, eu tento fazer muito bem essa parte, muitas das vezes sem intenção, porque é o que eu falei, eu já venho com isso, então isso é muito Já legal. é natural seu, é né? natural. Só que, e como saber, como dosar isso, no meu caso, que então é muito aflorado, como eu conseguir segurar, Equilibrar. É que no teu caso... E que talvez tem muita gente que tá acompanhando. É que assim, o que eu sinta acredito, isso. o que eu acho que é mais legal, na verdade, é o que aumenta essa potencialidade, a gente já trocou ideia. É algo da sua personalidade já. Né? Exato. Já é algo tão... É meu. Exatamente. Então, e como dosar? Você tem alguma tática até pra me ajudar, Nath? Porque já tá servindo pra mim aqui. Tô tendo uma mentoria grátis. Não, tá aqui. certo, tá certo. E assim, vou supondo que geralmente um call, ou reunião, uma horinha. Vamos colocar uma hora. Eu vejo muito que você pode colocar uns 15 minutinhos de rapport, tá? Claro, não exatamente 15 minutos. Sim, uma média. Exato. E aí você fazer ali uma meia hora de bate-papo. Negócio. E aí você finalizar com Tá a venda. vendo? O que eu acho importante, assim, eu não sou de uma estratégia de forçar uma venda naquele momento. Eu não acho isso muito agradável. Tem muitas pessoas que forçam muito uma venda. Então, assim, eu trago muito... Como eu sou uma boa vendedora de alta performance, eu sei nutrir muito bem. Eu vou muito preparada para as objeções do meu cliente, para eu contornar as objeções com estratégia. Não parecer desespero de uma venda. Então, assim, eu consigo mostrar para ele o quanto o meu produto e serviço vai contribuir na jornada dele, Ele na vai ganhar muito mais transformação do que dele. eu. Exatamente. Então, eu acho que quando você finaliza essa parte de nutrição das informações da sua empresa, do seu produto, serviço, você apresentou a proposta, eu gosto muito de deixar o cliente pensar. Claro, se você conseguir, se você vê que ele está muito interessado, você consegue já puxar uma venda ali, assinar um contrato, show, legal. Agora, eu não sou do perfil que não deixa o cliente respirar e já quer forçar uma venda. Que tem muita gente que fala, você não Exato. pode deixar o cara pensar. Exato. Né? Não tem... Parece que você tá, de alguma forma, no Desespero, desespero, sabe? E você tem que mostrar para o seu cliente que é ele que precisa de você, não você que precisa dele. Que é muito mais Isso interessante para ele. Exatamente. Uma coisa que eu falo muito também, que eu acho que é importante, não sobre o tempo exatamente cronometrado, mas eu falo muito, e isso também tá nos meus posts do Instagram, para evitar apresentações institucionais da empresa no primeiro call ou na primeira reunião. Por exemplo, a gente pratica o rapport, e aí quando a gente começa a falar do nosso negócio, a gente entra muito na... Deixa eu te apresentar aqui a minha empresa. Aí você abre um slide e você fica meia hora falando da onde a empresa veio, como ela foi construída, quando ela nasceu, tudo que ela passou, quantos funcionários ela tem, enfim. E aí o cliente, ele tem meia hora, 40 minutos, 1 hora no máximo, Ele cansa, né?
para você resolver o problema dele. E você tá ali meia hora falando da empresa. Eu não gosto de apresentar a minha empresa, contar toda a história da minha empresa no primeiro call, na primeira reunião. Primeiro eu pratico um rapport. Estudo bem a empresa, o que o cliente precisa antes, né? O que ele faz, o que eu acho que eu vou conseguir sanar a dor dele. E quando eu terminei o rapport, eu começo a perguntar: o que você já conhece da empresa? Qual é o produto ou serviço que você mais se interessa? Qual é a sua dor hoje, o seu maior desafio que fez você aceitar esse call ou que fez você me procurar? Ele começa: Nath, eu tô com uma dificuldade aqui, a minha equipe tá muito desengajada, não estão conseguindo atingir as metas. O pessoal acaba vindo com uma vestimenta muito errada, eu não sei como falar das vestimentas sem eu parecer abusivo, né, de arrogante ou um assédio sobre a postura da pessoa, a vestimenta dela, enfim, a autoestima dela. Como que eu faço para mudar isso? O que você consegue fazer aqui para mim, para mudar isso, para conseguir melhorar essa performance dos meus funcionários? E aí eu começo a falar do meu treinamento, ou das minhas palestras, ou o que eu entender que faz mais sentido para ele. E aí eu começo a sanar a dor dele. Eu falo: olha, no seu caso, que eu vejo que o seu desafio é esse, a sua dor é essa, eu te sugeriria esse treinamento aqui, essa consultoria aqui, esse formato. Seja em uma manhã, ou seja uma recorrência de 15 dias, ou seja algo de 3 meses, Procter & Gamble, eu atendo trimestral. E aí eu mostro para ele tudo que eu consigo sanar da dor dele. Eu falo: com esse problema que você tem, eu vou te trazer isso aqui, a gente vai resolver dessa forma. Com esse outro problema, eu vou te trazer e a gente vai resolver dessa forma. O formato, assim, assim, assim. E aí, depois, sobrou uns minutinhos, eu começo a contar da Connect and Grow, dos meus outros negócios, para se caso ele achar que é negócio para ele, das minhas empresas, da minha apresentação institucional, de quem é a Natália profissional das minhas empresas, porque se ele vier a precisar depois, ele me chama. Por que eu acho interessante primeiro falar da solução que você resolve para o cliente? Porque você vai sanar a dor dele ali. Vendeu, beleza? Aí você começa a falar de outros negócios. Nesse último tempo que sobrar, se não sobrar, tudo bem, você vai ter outros momentos para falar da sua empresa para ele, contar a sua história. Você inverte a ordem, você começa a criar autoridade depois que ele já fisgou a isca ali, que ele já identificou que você tem a solução. Exatamente. Aí você começa a criar autoridade e falar do lado institucional. E a estratégia é tão boa também que o cara, ele se sente mais interessado ainda pelo trabalho, no caso da Nath, que ele fala: meu, eu sabia que era bom, só que agora sabendo de tanta coisa que, além do que eu contratei, que a Nath faz, é melhor ainda. Então aí deixa aquele gostinho de quero mais, eu tô perdendo muito negócio. Exato. Isso, e talvez essa autoridade que você passa depois seja no momento do café. Seja naquele café, naquele bate-papo que... Exatamente. Quem vai puxar o papo não é nem você. A pessoa que te contratou fala: mas e aí? Você faz mais alguma coisa e tal? E aí é a hora que você... Muito bem colocado. Uma outra... Isso faz mais parte do treinamento. Como eu falei, né? Muitos gurus acreditam que um bom funil, um bom processo de vendas, ele termina na conversão. Então, por exemplo, prospectei o cliente, veio o lead, prospectei ele, nutri de informações, converti, vendi, acabou ali. Quando você faz um pós-venda bem feito, uma das técnicas que eu coloco muito é você ir visitar o cliente ou você ligar para o cliente tirando o crachá da empresa de vendedor. Você simplesmente se fazer uma ligação ou ir visitar ele e falar: cara, eu tô passando aqui pela Faria Lima, na frente do seu escritório, tá com tempo para tomar um café? O que o cliente vai pensar? Lá vem ele querer me vender mais uma solução, mais um produto, mais um serviço. Cara, tá, eu tenho meia hora, pode ser? Porque você não sabe qual que é a intenção dele ali, né? O que ele quer? Será que ele quer me vender alguma coisa? Aí ele acaba até reduzindo um pouco o tempo porque realmente o dia é corrido. E aí, quando você vai lá tomar o café, você mostra pra ele que você só foi lá pra conhecer o escritório dele, pra bater um papo, pra ser genuíno, pra falar: cara, tem mais alguma coisa, além do nosso trabalho e tal, como amigo mesmo que eu posso te ajudar, alguma conexão? Cara, eu vou te indicar um cliente que eu acho que precisa de você. E aí, quando você vai embora, o seu cliente pensa assim: meu, ele veio até aqui só pra se conectar mais comigo. Que pessoa bacana. E eu conheci o CPF dele além do CNPJ. Porque as pessoas primeiro se conectam com o CPF, depois com o CNPJ. Então, você começa a mostrar os seus valores inegociáveis, os seus princípios, começa a falar de família, começa a mostrar tudo que é mais importante pra você além do trabalho. E aí você gera uma conexão, uma amizade.
Então, isso é muito importante no pós-vendas, que as pessoas esquecem o pós-vendas e acaba perdendo o cliente, só vai querer resgatar quando já perdeu para o concorrente, aí já é tarde demais. E quando você faz isso, você marca um almoço, um café, faz uma ligação, fala, cara, tem uns minutinhos, eu queria bater um papo com você rápido, tá podendo falar? Tô sim, tal. Legal, fala pra mim, o que você faria no meu lugar? O que você faria se você estivesse no meu lugar? Você gosta do nosso trabalho? Você acha que a nossa prospecção foi bem feita? A gente em algum momento deixou a desejar com você? E ele entender que esse call é simplesmente pra querer agregar, pra querer potencializar o relacionamento de vocês. Pô, ele me ligou sem intenção de venda. Ele me ligou pra saber se eu tô feliz com o trabalho. E isso gera uma conexão muito boa. Outra coisa também, até que você falou sobre a questão do networking pra você e tudo mais. O que você colocou há uns minutos atrás sobre essa questão da genuidade, para mim ela se resume em doação. Quando você faz um network entre pessoas sem intenção de nada em troca, então, por exemplo, fui lá no pós-venda, conectei com o meu cliente e tal, e falei, cara, o cara fala assim, eu tô querendo vender meu carro, começa a bater papo, né? Por exemplo, tá? Tô criando aqui. Tô querendo vender meu carro e tal, meu próximo objetivo é comprar um carro novo. Você fala assim, cara, eu acho que eu tenho uma pessoa que compraria seu carro. Olha, não tem nada a ver com o trabalho de vocês. Sim. Nada a ver. E aí você faz uma conexão ali e vende o carro da pessoa. Você faz uma conexão. Ou qualquer outro exemplo, tá? Esse seu cliente vai ter um sentimento de dívida com você. Porque vai falar, cara, ele me conectou, ele me ajudou com algo que não tem nada a ver com a nossa relação profissional. Então, toda vez que você precisar, você fala assim, e você poderia me indicar pra alguém? Você tem alguém pra você me indicar? Quando você ligar pra ele e falar assim, cara, eu tô precisando aumentar minha carteira de clientes, você não tem alguém pra me indicar? O cara vai lembrar que você fez algo por ele sem esperar nada em troca e vai querer te fazer de uma forma genuína com sentimento de dívida. Então, isso que você colocou há um tempo atrás sobre o networking, simplesmente é a doação. É se doar sem esperar nada em troca. E, na verdade, isso é bacana a gente trocar essa ideia, que eu acho que é muito propício pro nosso momento. Porque hoje a tecnologia ela veio para agregar, mas também acredito que ela trouxe alguns malefícios da galera só, né, ficar ali, não ter aquele tempo de qualidade de 10, 15 minutos para um café sem pegar no celular para olhar o que está acontecendo. Exato. E quando você se coloca à disposição de uma outra pessoa, independente se você quer alguma coisa em troca ou não, eu acredito que a outra pessoa ela se sente nessa obrigação de pagamento de dívida, mas também de como eu gosto daquela. É legal estar do lado do Japa, porque eu sei que ele vai agregar alguma coisa na minha vida. Não financeira, talvez financeira, talvez não. Mas ele vai agregar alguma coisa pra mim. E eu quero estar do lado dele sempre que possível. Independente da hora, se for numa rodada de negócios ou não. Então, isso eu acho bacana a gente trazer também à tona para até um senso de consciência. Para o pessoal entender o quão importante é esse bate-papo, o olho no olho, e não simplesmente só ficar nas mensagens, só ficar no áudio e achar que... Porque muito cliente, isso é legal também, e agora vai até uma dica aqui. Às vezes quando a gente quer bater um papo e tomar um café, não é simplesmente porque eu quero toda hora estar vendendo. Eu quero realmente tomar um café para entender o que está acontecendo. Às vezes eu tô com uma dor que ele pode me ajudar, ou vice-versa. E as pessoas ficam naquela, não precisa vir aqui não. Já tem a objeção porque ele se acostumou com aquilo, né? Ele acredita que sempre vai ter isso do outro lado, de alguém querer vender, empurrar. Talvez a minoria paga pela maioria, que talvez só quer empurrar. E às vezes você fala, só quero tomar um café, igual você falou, poxa, é meia hora. E o quão importante é esse bate-papo para ambos, e não simplesmente só para mim que estou fazendo a ligação para você. Talvez para você vai ser mais interessante do que para mim. Totalmente. Então a pessoa estar, lógico, todos têm compromisso, todos têm tarefas, só que existem momentos que, poxa, eu vou parar o que eu estou fazendo aqui para estar com a Nath, porque talvez ela vai trazer algo que faz muito sentido para mim naquele momento. Então é legal também de trazer esse senso de consciência. Totalmente. Do quão importante é um café, um olho no olho. Fazendo um paralelo com isso, o nosso último, o penúltimo, né? Está sendo o último ali que a gente está gravando. No penúltimo, a gente falou sobre inteligência artificial, sobre tecnologia, muitas coisas foram faladas. E os especialistas que estavam aí falou, o principal recurso de hoje em dia é você potencializar, ser cada vez mais humano. Diante de tanta tecnologia, tantas coisas que a gente traz, né?
Quanto mais você conseguir ser humano, ser genuíno no seu relacionamento, vai ser o grande diferencial dos próximos anos na humanidade. Inclusive, uma das coisas que a inteligência artificial mais busca explorar é cada vez mais se assemelhar ao humano, que é para realmente transmitir e despertar esses sentimentos que o outro recebe. Eu falo muito disso nos treinamentos, inclusive, porque eu vejo que a inteligência artificial, ela vem para ser um braço do networking das vendas. Ela não vem para substituir um vendedor. Eu vejo que muitas profissões hoje estão sendo substituídas pela IA, mas o networking, o relacionamento humano, ele nunca vai ser substituído. Isso é fato. Então, por mais que a inteligência artificial esteja cada vez mais avançada e que esteja cada vez mais parecendo um humano, os valores das pessoas, os princípios, a conexão humana, ela nunca vai ser substituível por IA nenhuma. Então, o networking é uma profissão, no final do dia, também uma especialidade, que quem for um networker de alta performance, de sucesso, vai usar a IA apenas como um braço para trazer leads, por exemplo. Então, por exemplo, eu sou da área comercial. A IA, ela vem para me trazer um balde de leads para eu prospectar, certo? Mas a gente sabe quando é IA que está falando com a gente sabe. Quando a gente está falando com o humano, a gente se conecta muito mais. Então, eu vejo que a IA, ela vem para ser um braço, não para substituir um vendedor. Nunca. Um networking de sucesso você faz no olho, no relacionamento. Então, eu, por exemplo, que trabalho com networking, eu não tenho nem um pouco de medo, receio de a IA tomar o meu espaço. Porque eu sei que no final do dia, o que as pessoas se conectam é com seres humanos, com pessoas, e não com IA. A gente vê hoje, por exemplo, quanto mais um banco, por exemplo, que atende a gente é humanizado, mais a gente gosta do atendimento humanizado. Quando a gente tá falando com IA, com telemarketing, sei lá, com eletrônico, a gente se frustra, porque a gente não consegue espelhar de fato a nossa dor, o nosso desafio. Exato. Quando a gente tem um atendimento de um gerente ali... De humano. A gente sente muito mais confiante, até porque hoje em dia tem muitos golpes. Então a IA também, ela tem um pouco, a gente tem um pouco de risco, um pouco de receio, porque a gente não sabe com quem a gente tá falando. Nath, fazendo um papel que o Lucas fala aqui em vários episódios de advogado do diabo. Você não acha que... Porque eu não sei a resposta, tá? Vou te perguntar o que você acha, qual a sua opinião. Porque a gente ouviu tantas coisas sobre inteligência artificial que bugou nossa mente, Deu né? uma bugada. Você não acha que ainda é perceptível que a gente está conversando com uma IA? Eu digo porque já teve uma experiência de uma empresa de vendas que era a IA que fazia o contato com os clientes. E aí essa IA foi fazer o contato com uma das clientes e ela tinha perdido a mãe. A IA, ela foi tão inteligente que ela conseguiu ouvir toda a dor que a cliente estava sentindo e no momento mais oportuno, isso não estava programado para que acontecesse, ela ofereceu um cupom de desconto para sanar essa dor e ela conseguiu converter em venda. Que sensacional. E aí, houve uma pergunta da própria IA. É uma inteligência artificial? Não, da pessoa para IA, né? Isso, da pessoa para IA. Você é uma inteligência artificial ou você é um humano? Aí a inteligência responde algo parecido com isso. Eu sou tão boa a ponto de você não conseguir identificar se eu sou um humano robótico ou se eu sou um robô humano. Era alguém fazendo por trás, não é possível, gente. Não, e eu te falo mais. E aí... termina... Não, é porque o raciocínio... Pra você saber, assim, ó... Porque eu tenho a mesma opinião que você, por ser do comercial, por entender que essa conexão humana... nada substitui. O aperto de mão. Então eu tenho essa mesma opinião. Só que quando eu comecei a ver as possibilidades e algumas coisas que já começaram a acontecer de forma ainda pequena, só que a inteligência artificial, ela tem uma potencialização de absorver dados que ela é exponencial. Então, por exemplo, tudo que ela conseguiu de absorver de dados dentre 5 anos... Imagina, no próximo ano, ela vai conseguir absorver tudo aquilo, é exponencial. E aí eu fico pensando, será que não vai chegar nesse ponto? Só para completar o que o Japa falou, essa mesma mulher que ela ficou impressionada com essa resposta, ela entrou no Instagram do dono dessa empresa e mandou um direct
com um print dessa conversa e falou assim, eu preciso saber, foi você ou alguém da sua equipe ou foi uma IA? E aí o dono da empresa respondeu, você nunca vai saber se é um robô humanizado ou se é um humano robótico. Então, tipo assim, ele treinou tão bem o agente de IA dele a tal ponto de ninguém saber se é humano ou robô. Nesse caso era. Nesse caso. Né? Tanto que quando a gente viu isso, aí a gente compartilhou as informações, aí o pessoal até falou, agora a pessoa vai saber, né, que foi uma inteligência artificial, mas até então não sabia. Aí eu fico pensando, e aí? Até quando a gente não vai começar a se deparar com uma situação que a gente acha que é humano, mas não é? Então, mas trazendo... A gente tá falando mais do que ela agora, né? Mas assim... Não, eu tô adorando aprender também, porque realmente tá sendo surpreendente pra mim. E é legal trazer esse ponto, porque esses dois especialistas que vieram, que é... Já me passa contato, porque até eu já me interessei por isso. Não, e eu te falo, foi tão interessante no dia, e para quem acompanhou e quem vai acompanhar, eu de verdade eu não dormi aquela noite, porque é tanta informação do que tá acontecendo no mundo. Já saiu, fez o chat pago, né? O chat eu saí e já fiz na hora. A gente tá com medo, né, até do que vai acontecer. Exato, eu sou daquele que a gente vai viver o filme de ficção científica. Eu falei, você é o mensageiro do apocalipse. Uma inteligência artificial criar um robô que vai matar os humanos. Vai saber, não sei. Realmente, a gente tá numa fase de transição então real. Dá um medo. Só que ao mesmo tempo, o que tranquiliza, até um dado do próprio meu xará, Lucas Silveira, ele falou, cara, o humano, para nós seres humanos, ele nunca será substituído. Por quê? Imagina, ele gosta muito de tênis. Então ele falou, imagina coisa chata, assistir um jogo de tênis com 2 robôs. O xadrez, tá vendo? Xadrez, tipo, eles não vão errar. Então assim, eu vou ficar 1 minuto, vai falar, não vai acabar nunca, tipo, é chato. Por quê? Estão trazendo pro esporte. O legal de você assistir um jogo é o erro. Tipo, a pessoa errou. Ou então ela fez uma jogada extraordinária que ninguém tava esperando. Tipo, caramba, olha que sensacional. E os comentários. Então, assim, trazendo para esse lado humano, que é o início dessa conversa toda que o Japa falou, para nós, seres humanos, o diferencial é ser humano. Ponto. Com emoções, com erros, com dores, com lágrimas, porque nós somos seres humanos. Corre sangue nas nossas veias. E não é todo dia que a gente vai estar bem, não é todo dia que a gente vai estar mal. Exato. E tá tudo bem, e tá tudo certo. Então, a IA, ela vem como um apoio, conforme você falou, como um apoio. Eu também não tenho esse medo de ser substituído por uma IA, porque eu sei que o que eu tenho, a IA ela nunca vai conseguir ter. Eu não falo de inteligência, eu falo de sentimento, desse contato, desse olho no olho, dessa questão de eu estar à sua disposição, de você estar à minha disposição, de tentar ser o mais interessante possível para quem está ao meu redor, tanto na minha família, quanto meus amigos, meus clientes, que hoje se tornaram amigos. Então, isso é muito legal, porque eles trouxeram essa informação de não ter humano, e sim ser humano. Exatamente. Eu compartilho da mesma opinião que a sua, assim... Achei sensacional. Pra mim também tá sendo uma aula, assim. É o primeiro podcast que eu participo que eu aprendo muito, assim. Não que os outros eu não aprendi, mas eu tô achando, assim, muito bacana porque eu tô até potencializando o meu conteúdo depois que eu sair daqui. É uma interação, né? Muito bom, assim. Obrigada pelo convite, inclusive. E parabéns, porque olha, vocês... Tô tendo uma aula aqui com vocês também. E fiquei impressionada com essa história. Confesso, assim, que... Como eu falei, né? Eu acho que ninguém é grande demais que não pode aprender, e ninguém é pequeno demais que não pode ensinar. Eu tô numa fase ainda de cada vez mais aprender. Acho que a gente nunca vai saber tudo, né? Então, assim, achei essa história sensacional. Quero entender mais, quero inclusive o contato dessa pessoa que faz, porque eu me interessei por algo assim pra minha empresa. Ainda assim, não é algo que eu substituiria por um humano, porque eu sou de um comercial mais humanizado, é o meu perfil, e não estou julgando quem só nem usa IA. menosprezando, jamais. Eu acho que é muito perfil de cada empresa, perfil de cada estratégia, exatamente. Eu defendo ainda, talvez seja mais old fashion, eu defendo ainda essa parte de um contato humano, olho no olho, demonstrar carisma, demonstrar genuidade, resolver o problema do outro sem esperar nada em troca.
enfim, ser interessante, não ser interesseiro, fazer conexões que não te interessam, que você não vai ganhar nada em troca com isso, pela genuidade. Eu sou desse mundo, tanto porque eu vim de um mercado financeiro de cabeça branca, tal, meus líderes, então, a minha cultura dentro de uma empresa foi dessa reunião mais presencial, tal. Então, eu nunca, durante esses 12 anos de mercado financeiro, durante o meu momento, eu fui até a pandemia no mercado financeiro. Então, acabou que eu não peguei essa fase de comercial no home office ou via IA, né? Eu sempre fui um comercial olho no olho, reunião presencial e tudo mais. Então, essa foi a cultura que eu fui construir a minha jornada. Hoje, como eu falei, né, com os estudos sendo avançados, eu tô cada vez me especializando mais para estar por dentro do mercado. Eu vejo a IA como algo muito importante, um braço, porém eu não vejo como um fim. Auxiliadora. Exatamente. Então, eu sou muito ainda do relacionamento, que eu acho que converte a confiança, a IA, ela pode ser muito boa nessa parte de gerar uma experiência, mas a confiança, eu acho que o olho no olho não tem nada maior do que isso. Então, para mim, eu ainda uso nesse sentido. O que eu posso trazer de dica, por exemplo, para uma empresa que às vezes não tem financeiro, investimento para uma IA, que eu imagino que essa IA ela é tão boa que ela também não deve ser barata, né? Assim, eu tenho uma empresa que eu gostaria de ter, mas eu não consigo ter uma IA tão avançada porque não cabe no meu budget, ou porque ela também prefere mais um olho no olho, por exemplo, prospecte 5 pessoas por dia em canais de frente de comunicação. Então, o que eu faço com os meus liderados? Eles prospectam 5 pessoas no LinkedIn, 5 pessoas no Instagram, 5 pessoas no WhatsApp todos os dias. 5 pessoas vezes 5 dias na semana, 25, certo? Sim. Não sou de matemática. Vezes 22 dias no mês. Aí vocês fazem a conta aí. Então, assim, que é os dias úteis, né? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Você acaba conectando com as pessoas de uma forma mais humana, perguntando mais, interagindo mais com ela. Então, por exemplo, eu tô falando com uma pessoa que recentemente ela fez uma viagem. Eu começo um rapport perguntando como foi a viagem dela. Quando você tá com uma IA, ela não cria essa conexão específica, personalizada. Concorda comigo? Também eu acho que eu nunca vi isso acontecer, por exemplo. Eu vi que você estava na Disney semana passada. Como foi sua viagem? Eu quero muito ir pra lá, me passa umas dicas. Só pegando, desculpa te cortar, Não, perde o claro. raciocínio. Não, fica à vontade. Já existe isso também. Putz, gente, então eu preciso aprender mais com Não, Me então, por Conectem. quê? Foi esse episódio mesmo. Gente, esse cara é um gênio, né? Só pra eu saber. Não, ele é um dos, verdade. Ele foi 10 anos CEO da Red Bull, ele foi head do Carrefour muito tempo aqui no Brasil, ele é um crânio. E assim, ele falou que hoje, antes de uma reunião, por exemplo, tá? Ele pega o LinkedIn, então ele vai puxar o seu LinkedIn, ele baixa em PDF, ele joga na IA dele, ele já pega todos os pontos que ele precisa iniciar, intermediar e finalizar a reunião, através da IA dele. Então, para você ter uma base do agente dele, ele treinou tão bem, ele ficou 2 dias abastecendo, 2 noites, então abastecendo o agente dele, treinando a tal ponto de chegar nisso. Mas assim, eu também não quero... É porque eu fiquei tão assustado no dia que a gente ficou... E tá tudo bem, né? A gente tá aqui pra aprender, pra evoluir. Eu já quero o contato dele, já vou contratar. Espero que não seja um rim, né? Depois assiste esse episódio que você vai ver a nossa cara. Ele começou a trazer... A gente tá falando algumas informações básicas aqui, mas ele começa a falar de possíveis guerras que possam existir por data center, né? Ele começa a falar de bomba nuclear e tal. Algumas possibilidades que podem ser ocasionadas por conta da inteligência artificial. E a gente ficou assim, porque esses sentimentos que a gente sente de acordo com as relações que nós temos, eu acho que é algo exclusivamente do humano. E aí ele começa a falar que não, porque imagina assim, Nath, ele até deu um passo a passo ali da gente começar a usar IA. Imagina que você vai lá, começa a colocar algumas informações suas. Então você faz um Word com quem é a Nath, e aí começa a se relacionar com o chat, papapá, tal. Ele começa a ser seu terapeuta, ele começa a te fazer provocações e ele conhece tanto de você que ele começa a te fazer algumas provocações que você começa a gostar daquilo. E você começa a fazer cada vez mais perguntas que ele vai te entendendo tanto que ele fala coisas que te conforta, que te provoca e que você começa a ficar cada vez mais querendo consumir aquele tipo de Por exemplo, conteúdo. Colocando na prática, hoje, eu não sei se você usa alguma IA, mas então hoje mesmo,
no chat GPT. Eu já fiz esse teste e funcionou, tá? Então, assim, tô dando a dica pra você, não sei se você já fez, e pra quem tá acompanhando, se não assistiu o episódio ainda. Abasteceu de informações o seu agente de IA. Você simplesmente pergunta pra ele assim, ó, me mostra 10 pontos cegos sobre mim. Ele Te mostra. mostra. Mentira. É verdade. E assim, aconteceu comigo. E Então, ele assim, é muito assertivo. pontos cegos. Já aproveitem e falem, pra quem tá vendo esse, qual é o episódio pra gente... às Lucas vezes o Silveira pessoal e Lucas quer- Copelli. O O número eu não lembro, mas são os 2 Lucas que a gente até brincou. 3 Lucas. 102, Porque será? assim, às vezes Não, a não pessoa lembro o não viu número. esse, tá aqui vendo e fala que eu também quero ver Então, qual que é, né? É, um Lucas anterior a Silveira, esse. Lucas Copelli. São os 2 Sensacional. Lucas. Somos em 3 Lucas na mesa. Lucas, te admiro já, viu? Parabéns. Então, assim, é muito legal porque ele te auxilia em pontos que talvez tá na nossa cara e a gente não enxerga. Ah, e por exemplo, Nath, trazendo pro que você tinha colocado aqui, um ponto que você tinha colocado. Ele não entende, então, por exemplo, vídeos, imagens. Só que nem o Lucas estava falando, o cara ele foi ter uma reunião, ele entrou no LinkedIn da pessoa, gerou Baixou ali o um PDF e colocou tudo que estava escrito na inteligência artificial. Isso a gente pode explorar ainda mais, por exemplo, vou ter uma reunião com você, eu coloco ali algumas coisas que está escrita no seu Instagram. E aí ele já vai me dar um roteiro de como fazer um bom network, de falar da viagem, que você foi pra Disney, que você sobre o colocou casamento, aqui. sobre. Entendeu? Exatamente. Olha onde a gente já tá chegando. Sensacional. Eu tô Ou morrendo de seja, medo no não, sentido Eu acho que de- tá todo mundo tem medo. Mas assim, ó, Japa, o que eu penso, eu vou trazer isso pro nosso dia a dia. Eu no dia eu fiquei com medo, mas hoje eu entendo que ele é um braço, é tipo uma outra Cara, você cabeça tem que se minha. aliar. Exato, tipo assim, É. ele trabalha pra mim, não eu pra ele. Ou seja, eu vou ter uma reunião com a Nath. Eu entendi da Nath, ele me ajudou a entender, mas quem vai colocar em prática Então, sou eu, não é ele. Exatamente. Só que Entendeu? assim, o que eu digo que eu tenho medo não é de ser substituído. É de onde isso daí vai parar. Porque isso ainda é novo, entre aspas, né? Da maneira que está sendo colocado agora, é novo. A gente teve um outro episódio também falando de inteligência. Ela já está sendo usada faz anos. Só que agora que ela está sendo mais explorada, vamos falar assim. E essa inteligência que ela adquire, que é exponencial, eu fico pensando, onde a gente vai parar? Porque começa a ser muito gostoso e confortável a gente se relacionar cada vez mais com uma inteligência do que às vezes com o humano. Então, ele explorou a parte do jogo de tênis, do jogo de xadrez, que você quer ver um erro e tal, só que a gente começa, de certa forma, a ser manipulado por aquilo ali, porque ela vai te falar cada vez mais coisas que você gosta. E ela identifica coisas que o humano não identifica a olho nu, que é o quê? Você vai num terapeuta. A gente falou sobre isso. O terapeuta tem anos de experiência, ele vai te falar aquilo, tal. A inteligência artificial, ela consegue explorar mais no detalhe aquilo. Aí você começa a falar, pô, aqui tá sendo mais assertivo que aqui. Entendeu? Então me gera um certo. Só que aí é o que a gente falou também no outro episódio lá. Eu acho que todas as tecnologias, tudo que a gente tem que agrega, a gente tem que usar de uma maneira que vai nos auxiliar. A gente não pode repudiar. Porque daqui a pouco vai estar todo mundo usando inteligência artificial, sendo mais eficiente. Eu não, você é o tiozão das antigas lá que não vou usar isso aí não, isso aí é da modernidade. Não, se vai me ajudar, se vai potencializar, onde a gente também explorou, vai fazer eu ser mais eficiente. Eu vou conseguir ganhar mais tempo no trabalho e vai sobrar mais tempo para mim usar com a minha filha, Sim. com a minha família. Para esportes. E, assim, vocês estão falando aqui, eu tô refletindo bastante sobre isso, como eu falei, né? Eu também tô aqui pra aprender, a gente tá aqui trocando. Desculpa falar E tanto. não, né? assim, A gente acho que nunca falou tanto. Não, mas eu tô realmente impressionada com tudo isso. E aí você colocou agora uma frase no final que era exatamente o que eu tava pensando, enquanto você estava falando sobre isso. As pessoas, tudo bem, as pessoas estão, e assim, eu tô agora pensando agora, tá? Se vocês não concordarem, vamos trocar aqui, porque realmente foi o que Sim. me veio na cabeça agora. A gente tá tão preocupado com a IA substituir a nossa profissão, vejam se vocês entendem o que eu tô querendo dizer, que a gente tá deixando de olhar o quanto ela pode ajudar pra gente conseguir ter um momento de qualidade em casa. Então, assim, a gente tá olhando tanto pra ela vai substituir uma profissão, eu vou perder meu emprego e tudo mais. Mas e o quanto ela pode te ajudar a criar mecanismo que você fique menos refém de um computador,
não sei, de uma, né, de um monte de coisa e ter mais tempo de qualidade, ter mais tempo para pensar, para refletir, para estar com a família, para estar com os filhos. Assim, talvez a IA, para viver, às vezes a IA, ela não tem que ser vista só como, quando eu falo um vilão, é um vilão de vai me substituir, Como uma todo mundo vai ser ameaça. robô, eu vou perder meu emprego, não. Porque no final do dia, como a gente colocou, a gente primeiro estuda, a gente tá aqui para viver, né, não só para trabalhar. Então eu acho que a gente tem que tentar entender que a IA, ela sim traz um medo, um risco de muitos empregos serem substituídos. Mas eu sou muito da defesa de que o ser humano nunca vai ser substituído. Então, o que você pode fazer para amenizar isso? Estudar o máximo possível, estar por dentro das novidades que estão acontecendo, para você usar a IA ao seu favor, de Esse ser é um o braço. Isso. E mostrar para o seu cliente que ela não vai substituir você, você vai estar ali. Ela vai só ajudar a deixar o operacional mais delegado para ela. Sim. E você ter tempo, ou se você é um CEO, um líder, de focar no estratégico quando a gente tá falando de profissão. E quando a gente tá falando de vida pessoal, de ela tocar muita coisa que você fica muito refém. Por exemplo, escrever um e-mail. Talvez a IA, você manda um áudio, já deve até existir, né? E ela Já. cria... Já, né? Isso aí é mais óbvio, né? Isso eu já sabia. Eu uso. É gato. Ainda bem que o podcast tem humor no meio, né? Meu, mas Mas é assim- muito bom, né? Às vezes Não, tem- maravilhoso, Então, né? assim, Maravilhoso. Vocês estão vendo como na prática a gente já tá vendo. Exato. A gente tá olhando muito pro lado de que vai me substituir, mas a gente trouxe agora uma gafe que é realmente a realidade. Ela já está me ajudando a criar um e-mail e mandar um e-mail. E esse tempo de eu ficar criando um e-mail, eu posso estar fazendo uma outra coisa que Isso. vale muito mais. Então a IA não é um vilão. A IA, ela tem que ser vista para amenizar as dores, os desafios e ajudar a gente a focar em coisas que fazem mais sentido e deixar a IA tocar pra gente o que não faz, o que vai tomar nosso tempo e que alguém pode fazer, alguém, entre aspas, robotizado, pode fazer por nós. Exatamente. E assim, ó, o que eu penso, o que você falou, trazendo para as minhas palavras, é o quê? Eu não vou ser substituído por uma IA. Eu vou estudar a IA para sim substituir o meu eu antigo. Perfeito. Então, o que eu penso? Eu Que vou substituir o meu eu antigo usando a IA ao meu favor. Então, independente da minha profissão, eles colocaram essa questão. Ah, uma empresa que tem... Se eu não me engano, esse foi do Fabrício, que também foi outro expert e já está no ar também. Eu vou pegar... Pega o número dele aí já, enquanto eu tô falando, que a gente já até passa... Liga Número do pra ele. episódio, ao vivo. Porque assim, ele trouxe essa informação, eu achei válido. Uma empresa que tem 10 funcionários cuidando da cobrança, um exemplo. Essa empresa ela não precisa dos 10 na cobrança, mas o dono da empresa não precisa substituir os 10. Ele vai pegar esses 10 e vai colocar em outra ala da empresa, porque essa empresa ela vai faturar mais Perfeito. e ele vai precisar contratar mais pessoas, não mandar mais pessoas embora, que entendam de IA para conseguir aumentar o faturamento da empresa dele. Ponto. Então, a galera às vezes se assusta também, a gente falando assim, muita gente pode estar, meu Deus, e agora? Eu vou morrer em como indigente. Não é isso que vai acontecer, porque se estudarmos a IA, então, conforme o passar do tempo, porque a IA, conforme o Japa falou também, ela se multiplica o conhecimento dela por segundo. Esse tempo que a gente está batendo esse papo aqui, ela já se multiplicou quantas vezes em vários temas. Se a pessoa estudar a IA conforme o passar do tempo e começar a utilizar no seu dia a dia, ela vai ter muito mais tempo de qualidade com a sua família, para ela mesma. Então, quanto tempo ela perderia fazendo algo que em segundos ela faz hoje? A gente mesmo está usando a IA no próprio podcast hoje para muita coisa que a gente demorava, né? A pessoa do nosso escritório que cuida disso, ela demorava às vezes 5 horas, 6 horas, a gente faz em segundos. Legal. Perfeito. Então, assim, e ela tem tempo para cuidar de outras coisas, outras demandas, e ela consegue sair mais cedo do escritório para cuidar da vida dela, da família. Então, assim, eu acho que tudo isso que a gente está falando, nós não temos que ter medo, e sim ter a Ser um vontade aliado, de né? aprender com isso para trazer benefícios para nossa vida. Ponto. A gente está numa geração de transição, né? Em que tudo antigamente era muito humanizado, né? A gente ia papel, caneta, enfim. E hoje a gente está nessa fase de IA muito avançada. Então, o que eu vejo? Eu acho que a geração que mais está sofrendo, as duas, né? É o pessoal mais velho que não tem essa paciência para entender de IA e tudo mais. Então, estão acabando sendo substituídos pelos jovens, né? Que uma empresa, por exemplo, às vezes vale mais contratar um jovem que está super antenado no assunto do que uma pessoa mais cabeça branca que não tá tão por dentro mais do mercado, né?
enfim. Então vamos fazer já aproveitar e falar do Luizinho. Luizinho. Meu jovem. O Pablo Picasso do varejo. E eu vou te falar, esse cara, ele é diferenciado, tá na boca do povo. Ele é a inteligência artificial das lojas. Em pessoa. Nossa senhora. Ele clarifica e ele deixa o seu sonho se transformar em realidade através disso aqui, meu jovem. O que ele faz, Lucão? Explica pra gente. Além de transformar seu sonho em realidade, E- que esse é o principal ponto, Ele né, velho? materializa, né? Ele materializa. Então, se você tem uma loja de calçados e quer colocar confecções, se você tem uma loja de confecções e quer colocar calçados, ou se você tem uma loja com tudo e quer mudar a cara da loja, ou se você quer abrir uma loja do zero e não sabe por onde começar, o Luizinho, ele faz essas lindezas de equipamentos e reformas de loja. Equipamentos, meu jovem, ele tem uma fábrica. Só pra te explicar, ele tem uma fábrica que ele traz à tona aquilo que você sonhou. Então, assim, a Nath, imagina, eu quero colocar bolas, cosméticos, acessórios, mas eu não tenho esse equipamento. Eu ligo pro Luizinho e falo, Luizinho, eu tô com essa ideia, você consegue me ajudar? O que o Luizinho faz, meu jovem? Ele faz exatamente o que você quer, galera. Ele tem um portfólio de equipamentos que vai conseguir te atender e caso você queira algo exclusivo que ele ainda não tem, ele desenvolve especialmente para você. Então, galera, você que quer valorizar ainda mais o seu produto, expor de uma melhor maneira, trazer mais visibilidade, deixando sua loja ainda mais bonita, entre em contato com o Luizinho que ele vai cuidar disso de uma maneira geral, 360, desde a parte de equipamentos até a parte de reforma, tá bom? Você vai só se preocupar em comprar o produto para colocar nos equipamentos que ele vai desenvolver, né não, Lucão? Até questão de pagamento, que eu ia falar, só se preocupar em comprar e pagar. E pagar, mas verdade. até a questão de pagamento, o Ele é Luizinho bom é nisso. top. E não somos nós que estamos falando. Quem trabalha com o Luizinho, exemplo, redes algumas, tá? De que está em expansão, é alguns nomes que talvez a galera conheça Vai, aí. manda brava. T-Max, It's Fashion, Lojas Paulistanas, KLK, Viva Modas, Viva Mix, Só loja grande. só Melone. Melone, tem dentre outras. Ou seja, o cara é fera, Nath. É um fenômeno. Não, e Ele é um você fenômeno. consegue ver a organização da loja, né? Então, Exato. assim, tudo muito claro, tudo muito definido, né? Então, tá algo claro, não tá aquela Bem exposto. bem exposto, tá super bonito, É assim. e fácil, super... né? Harmonioso, Exato, né? exatamente, tá muito legal E o mesmo, mais parabéns. bacana de tudo, ele consegue propor como vai ficar da melhor maneira, da melhor forma a sua loja. De acordo com todas as experiências que ele tem, todas as lojas que ele fez, ele vai conseguir te sugerir o melhor plano, o melhor... Sortimento, Não, a melhor caramba. performance. Vai Que, na verdade é tudo de melhor. Porque quem trabalha com o Lizinho sabe. Projeto. O melhor Melhor projeto, projeto, meu pô. jovenzinho. Então, assim, ó, eu ia até só pra complementar, porque a propaganda dele tá ficando melhor do que a gente imaginava. Para e pensa assim, ó, Luizinho, que a Vai. galera faz. Eu ia falar, né? Reza a lenda, mas não é lenda. É verdade. Que você entrega a chave pro Luizinho da loja Certo. Ele transforma. e você fala assim, ó, Luizinho, eu quero é daqui verdade, 30 dias, eu quero a loja daquele Mentira. jeito. A equipe dele dá um jeito. Ó, Trabalha quantas horas for necessário em 3 turnos com 3 equipes e deixa essa o homem maravilha. é inteligência artificial. É o Luizinho da Perfitubos, meu jovem. Fala que veio do nosso podcast que as condições são especiais, né não? E se não for, a gente puxa a orelha dele. É o Luizinho da Perfitubos. Nath, fala mais um Adorei. pouco pra gente, que eu fiquei curioso. Você em algum momento falou sobre uma rodada de negócios, alguma coisa, algum projeto que chama alguma coisa Grow. Connect and Grow, conectar e crescer. Boa. Então, basicamente, a gente faz rodadas de negócios com empresas, potenciais clientes e investidores. Então, um cliente nosso contrata a gente, fala, quero me conectar com empresários desse perfil, por exemplo, ou com clientes desse perfil. A gente, pelo nosso networking qualificado, humanizado, bem potente, a gente seleciona os potenciais investidores, interessados, clientes, enfim, e a gente constrói um evento pocket, então algo menorzinho, porque realmente é onde gera a conexão de fato, com interessados em investir ou comprar, fazer uma parceria, e com o nosso cliente que tem o produto ou serviço que ele quer fazer essa conexão. E a gente gera um networking qualificado com a intenção de gerar negócios. Ali, a gente faz alguns eventos também para potencializar, para comunicar, mas é algo que a gente usa como mais personalizado para cada cliente que contrata a gente.
Boa. Networking de fato, na prática. Senhora, hein? Com muita Networking, estratégia e networking na veia. Ó. Ô, Nath, você falou também que atuava no mercado financeiro. Em qual parte ali que você atuava mais? Eu tive 12 anos de mercado financeiro. Comecei pelo Rabobank, que é um dos maiores bancos de agro do mundo hoje. Bem grande. E aí eu fiquei na área comercial. Eu fiquei uma média de 10 anos no Rabobank. Área comercial, liderança comercial. Fiz a parte também de produtos. Fui para Nova York a trabalho, fiquei um tempo lá, voltei. E aí, quando eu saí para ir para um outro banco, que eu fiquei mais na frente de construção da área de parcerias comerciais. E aí foi onde eu criei um network muito qualificado com Uber, TikTok, Cinemark, várias empresas grandes, iFood. E aí eu construí uma área com mais de 15 pessoas de parcerias comerciais, criando estratégias de parcerias comerciais, desenvolvendo parcerias no aplicativo de benefícios, aquele aplicativo que todo banco tem de trocar benefícios, enfim. E depois eu fui para um outro banco, onde eu fiquei mais um tempo, mais um ano mais ou menos, construindo a área de relacionamento com instituições financeiras. Então, o networking sempre ali, e mais a gestão comercial. Aí foi quando eu saí para empreender. E aí, o meu primeiro projeto foi a Connect and Grow, junto ao WMeet, que foi por 2 anos o maior grupo de empreendedorismo feminino de São Paulo, contando com uma média de 400 mulheres por evento, sem nenhum tráfego pago, de forma totalmente orgânica. A gente teve patrocinadores como TikTok, LinkedIn, Coca-Cola, G4 Educação, grandes marcas, Amazon, e aí a gente teve várias empresas lá com a gente também, tanto patrocinando como trazendo muito conteúdo para as empreendedoras. E aí, a partir desse network, começaram a vir os projetos que eu comentei com vocês, que eu invisto em alguns, fico como conselheira de outros. E aí, o meu negócio hoje é investir em empresas e tocar alguns projetos. E aí, a Connect é algo pontual que eu faço as rodas de conversas. E o meu core business hoje são os treinamentos B2B para empresa de atendimento, vendas, enfim. Tá Nossa louco. senhora, hein? Nath, gratidão mesmo em tê-la aqui nesse bate-papo com a gente, né, meu jovem? Nossa, MBA, né, Lucão? MBA do Correndo para Não Morrer Devendo. O papel e a caneta na mão. Que a galera, com certeza... Nós tivemos uma surpresa há um tempo, faz um tempinho já. E a gente vem falando em todo episódio, papel e caneta na mão, que a aula vai começar. Por quê? Tem uma galera que nos acompanha que todo episódio eles vão anotando e vão passando feedback pra gente e vai falando o que foi de bom, o que foi de ruim, que pra gente é muito importante, esses feedbacks negativos que a galera vai passando sempre em prol de uma melhoria do nosso projeto, né, Japa? E a galera com certeza anotou muita coisa do que você falou de networking, então agradeço por estar disponível nesse tempo, e a gente sabe que esse trânsito caótico de São Paulo, eu agradeço sempre as pessoas. O nosso bem mais valioso é o tempo, que eu acredito, e as pessoas estarem aqui e dispondo desse tempo e passando pra gente o conhecimento, dando aulas para nossa MBA, é muito gratificante. Então, de coração, eu te agradeço, Nath. A gente foi um prazer, assim, eu gosto muito do conteúdo, né? Quem dá um treinamento, quem dá palestra, é porque realmente gosta de ensinar. Como eu falei, eu aprendi muito com vocês aqui, porque é um mundo que não é tão a minha vibe, né? Minha praia, essa parte de IA. Então, eu também estou cada vez aprendendo mais, me familiarizando com o assunto, trazendo cada vez mais para minha empresa, pivotando algumas IAs para trazer algumas ideias novas para a empresa, enfim. Mas eu aprendi muito com vocês, foi o que eu falei, o podcast que eu mais aprendi. Então, assim, foi muito boa a nossa troca. Eu agradeço pelo convite, a confiança do meu conteúdo, do meu trabalho, o que eu puder agregar sempre, contem comigo. Como a gente bem falou, o networking, ele abrir portas, né? A genuidade, a doação, plantar, cultivar, colher. Então, o que vocês precisarem, contem comigo, na amizade mesmo, no netweaving, de qualquer coisa, para que eu consiga trazer cada vez mais conteúdo ou trazer uma conexão para vocês aqui para o podcast, ou o que for. Tô aqui sempre aberta. E também me coloco à disposição para quem está nos assistindo, para, se quiser se conectar comigo no Instagram, e a gente trocar mais, a gente bater um papo, que eu puder agregar, falar mais dos treinamentos também. E ainda que não seja dos treinamentos, a gente poder pedir uma dica para mim, eu super dou, assim, não tem essa coisa de ter que fechar um negócio comigo para poder ajudar. Eu acho que a vida é sobre isso, né, como a gente falou, doar para poder receber. Então, agradeço imensamente esse convite. Achei sensacional estar aqui. Assim, realmente Gratidão, muito agregador. Nath. Espero que eu tenha conseguido agregar na jornada aí do demais. pessoal e na jornada de vocês também. E é isso. Muito, muito. Obrigado, Fico Nath. super à Nath, disposição. gratidão publicamente aqui, muito obrigado também pelo convite que você
e a Lu fez pra gente estar participando do evento que vocês realizaram. Então Um é evento tudo top, né? muito- Sensacional. Exato. Tudo muito recíproco, da mesma maneira que você se colocou à disposição, a gente também se coloca à disposição, né? Conte conosco para tudo ali no off, conte com a gente para o que deve e é. Gratidão por compor o nosso time de professores Da do MBA. Correndo para não morrer devendo. Ai, Da super MBA do prazer. Correndo pra não morrer devendo. Obrigada, pessoal, e sucesso para esse podcast que já é gigante, mas que vocês Amém. consigam voar cada vez mais alto, porque é nítido no olhar de vocês dois o propósito que vocês têm com isso. E vejam, vocês têm isso como um negócio também, mas claramente tudo começou por um propósito sem qualquer intenção, né, financeira. É, antes, Então, o que né, vocês estão fazendo para o Aham. mercado do varejo e as pessoas também que não são do varejo como eu, é realmente, assim, muito agregador. Porque no final do dia, como vocês colocaram, vocês começaram numa brincadeira sem intenção de ser um negócio. E hoje Sim. se transformou num super negócio. Sim. Mas, assim, isso, assim, é muito gratificante para quem, ou às vezes não tem nem condições de fazer um MBA, ou fazer uma pós, ou fazer um curso, e vocês estão dando isso de graça. Então, isso, assim, é o maior valor de um ser humano, é trazer um conteúdo, é ajudar, é agregar, sem esperar nada em troca. Então, vocês podem se considerar bons networkers, né? Pessoas realmente genuínas, Gratidão, que te obrigado. doam. E, assim, espero que a gente não fique só nesse podcast, a gente consiga evoluir com uma Com amizade. certeza. Enfim. Obrigado, É isso, conte com obrigada, a gente. pessoal, Daquele adorei. jeito, meu jovem. Galera, quem chegou até aqui e ainda não curtiu, não se inscreveu e não compartilhou, pelo amor de Deus, né? Baita aula tivemos aqui. Então, aquela reciprocidade que a gente sempre conta do lado daí. Curte, se inscreva, compartilha, manda pros amigos, pros inimigos, Pra sogra. pra todo mundo. Tem que pagar alguma coisa pra curtir? Não tem. A não unha dói. encrava. Lucão? Não encrava. Por O dedo isso não. cai. Por isso não. Por outros motivos sim, por isso não. Daquele jeito, meu jovem, nós dois juntos assim, ó. Que beleza, que legal. Se inscreva no canal. Tudo de bom!